Fala pessoal, agora nós vamos falar um assunto bem legal que vai ser sobre ponto de equilíbrio. Muitas pessoas às vezes me pedem a questão do ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio é um ponto de equilíbrio que a gente chama de unidade. Ou seja, quanto eu tenho que vender de um produto para eu ficar no 0 a 0. Então vamos fazer algumas questões sobre isso. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, sou empresário há mais de 10 anos e eu faço aqui nesse canal vários conteúdos, a respeito sobre finanças, sobre gestão, empreendedorismo. Então segue o canal, dá um like nesse vídeo se gostar para receber mais avisos sobre isso. Então vamos lá, vamos falar então de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é para eu saber o mínimo que eu preciso vender para eu ficar no 0 a 0. Ou seja, eu nem ter lucro, mas nem prejuízo. O ponto de equilíbrio que eu vou passar para vocês aqui vai ser o ponto de equilíbrio de quantidade. É descobrir quantas unidades de um produto eu preciso vender para eu atingir o meu ponto de equilíbrio. Ou seja, não ter lucro nem prejuízo. Então eu vou trazer alguns cenários aqui. Primeiro de tudo, vocês vão ter que descobrir qual que é os custos fixos, ou melhor, as despesas fixas da empresa de vocês. O que é as despesas fixas? É toda a despesa ao qual eu sempre pago todo mês, independente do meu faturamento. Vamos lá, anotem essa ideia aí. O que acontece? A despesa fixa é aquela, se eu faturei 10 mil, eu vou ter uma despesa fixa normal. Se eu não faturar nada, eu também tenho que pagar ela. Vamos dar um exemplo, aluguel. Eu faturando ou não faturando, eu tenho que pagar aluguel. Condomínio, eu tenho que fazer isso, telefone, ou seja, indiferente se eu faturo ou não, eu pago, salários e assim por diante. Então eu vou trazer um exemplo aqui. Então imagine que a empresa de vocês tem um custo fixo de 30 mil reais por mês. 30 mil por mês, então, é o custo fixo da empresa de vocês. Aí agora nós vamos colocar o quê? Vocês têm um produto, vamos supor uma caneca, tá? Essa caneca vocês vendem ela a 15 reais. Então, a caneca, o preço de venda é 15 reais. Depois, qual que é o conceito? Então, eu peguei meu custo fixo da minha empresa, que é 30 mil reais, o meu preço de venda da caneca é 15 reais. O que eu tenho que encontrar agora aqui? Dessa caneca eu tenho que identificar quais que são os custos variáveis. O que é? São os custos que estão diretamente relacionados à venda dessa caneca. Ou seja, no momento que eu vendo ela, quais os custos estão envolvidos? Então tem comissão, o próprio valor da caneca, imposto de uma nota, mas aqui para fins didáticos, vamos dizer que o nosso custo variável é 10 reais. Então, eu vou colocar que o custo variável da caneca é 5 reais, vamos colocar. 5 reais, certo? Aí, o que acontece? Quando eu pegar o meu preço de venda da minha caneca, diminuir pelo meu custo variável, que é todos os custos que estão atrelados a ele, eu tenho outro conceito aqui que é margem de contribuição. Então, a minha margem de contribuição dessa caneca é de 10 reais, ou seja, 15 menos 5. Dá 10 reais. O que é a margem de contribuição? Eu quero saber o quanto essa caneca contribui, por isso margem de contribuição, para pagar o restante das despesas da minha empresa. Olha que bacana isso. Então, a margem de contribuição ela diz quanto que esse produto contribui para eu pagar as despesas da minha empresa. Aí, aqui vem a grande sacada. O meu ponto de equilíbrio, ele é igual ao meu custo fixo dividido pelo que? Margem de contribuição. Então, o que acontece aqui? Se eu pegar 30 mil dividido por 10 reais, que é margem de contribuição, vai me dar meu ponto de equilíbrio de 3 mil canecas. Ou seja, se eu vender
3.000 canecas, eu pago todas as minhas despesas, eu pago R$30.000 e eu fico no 0 a 0. Então, olhem só que importante esse conceito. Imaginem, eu vejo muita empresa por aí que faz o quê? Botam meta de venda, mas as metas não estão atreladas a nada. Vamos supor que tu dá uma meta lá para o vendedor de 2.000 canecas. Não está nem pagando as contas, não está nem conseguindo atingir o ponto de equilíbrio. Agora imaginem só, vocês têm esse cálculo por produto, esse exemplo de produto, vocês podem pegar, fazer de vários produtos essa margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, e aí você começa o mês já sabendo o mínimo que eu preciso vender de caneca para pagar as minhas despesas. Acima disso é lucro total. Então olha que bacana esse conceito de ponto de equilíbrio. E aqui, então, a gente precisa, você precisa identificar, então, custo fixo, a sua empresa precisa identificar o preço de venda do seu produto, o custo variável desse produto, né, o custo atrelado a ele, você vai ter a margem de contribuição, aí o cálculo do ponto de equilíbrio é custo fixo dividido pela margem de contribuição que você conseguiu. Aí ele te dá exatamente a quantidade de produtos que você tem que vender para ficar no 0 a 0. Então tá aí, espero que tenham gostado dessa dica e até a próxima.